Quem é o melhor professor? A ciência ela identifica as características de um professor de alto impacto, de um professor que consegue colocar em prática todo o seu conhecimento e mais, ele reverte em resultado o próprio trabalho. Qual é esse professor e quais as características dele? Eu vou te trazer nesse vídeo. Existe nos Estados Unidos um instituto de pedagogia onde eles avaliam várias aulas e identificam quais ali os melhores aspectos, as melhores características, tiram ali o melhor daquela aula para identificar qual é o melhor professor ou a melhor forma de ensinar. E essas características, você vai descobrir agora quais são e verifique se você está usando realmente alguma delas na sala de aula e se isso tem te ajudado, tem te valorizado como professor. Uma dessas características é a clareza. Como você passa a sua mensagem, como você ensina. O conteúdo que você está trazendo na sala de aula, ele tem sido claro para as crianças, para os seus alunos, para os seus estudantes? Você tem realmente passado a mensagem de uma forma clara e objetiva? E outra característica deste professor é que ele acredita no seu aluno, ele acredita no potencial desse aluno, desse estudante, ele acredita que ele pode atingir muito mais através do esforço, da dedicação que esse aluno ele dá para a matéria. O professor ele não desiste do aluno, né? Ele não desiste, ele tá ali em cima, ele tá ali dando o seu melhor para esse aluno, confiando que realmente vai ter frutos. E quando a pessoa quer, realmente ela consegue, né? Não existe ninguém que não tenha algo de bom para mostrar. Esse aluno, ele com certeza, talvez o foco dele estava em outro lugar, mas quando o professor ele identifica essa qualidade no aluno, ele consegue extrair dele o melhor. Quando o professor ele dá um feedback para o estudante, quando ele dá um feedback para este aluno, ele consegue ali ajudar esse aluno, ele consegue estimular para que ele consiga cada vez mais dar o seu melhor nas matérias. Então procure sempre dar um feedback, dar um retorno, dá para esse aluno, olha, você precisa melhorar nisso aqui, você precisa atingir esse nível, você precisa chegar nesse ponto aqui que você não está conseguindo. Aí sim, você vai ver ali, talvez a partir deste ponto de vista do aluno, não, eu preciso melhorar, eu vou fazer isso, aí sim você vai ter um retorno. Uma característica também é uma gestão boa na sala. Se a sala é um ambiente aconchegante, é um ambiente organizado, é um ambiente onde o professor ele atua com firmeza, não aquele ambiente bagunçado, onde os alunos fazem o que querem, não, gente, isso não funciona. Então, é importante sim esse professor ele ter firmeza, ele ter o controle do ambiente. Talvez, professor, você não tenha o controle dos seus alunos, mas se você tem o controle do ambiente, da sala, do entrar e sair, da organização, principalmente da sua aula, mas e da organização também do ambiente, tenho certeza que isso é um ponto positivo para você e essa pesquisa aponta isso. Outra coisa, você tem paixão, entusiasmo em ensinar. Você traz aquela aula de uma forma animada, mas equilibrada, não exagerada, né? Você passa ali uma emoção, você passa uma vontade de ensinar, mas nada exagerado. Tudo de uma forma equilibrada. Você também procura ter flexibilidade. Quando você vê uma dificuldade, você traz novas ideias, novas saídas para um determinado problema. Quando você vê ali o aluno não está conseguindo entender a forma de fazer a atividade, ela não está conseguindo identificar, você vem, traz ali uma outra alternativa, um outro meio desse aluno fazer esse desafio, né? Então, seja flexível. Tem professores que eles passam a matéria, passam o conteúdo e é só. Se a criança aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu. Então, gente, se você tem uma outra forma, ensine, traga essa forma de ensinar de uma
de um determinado problema, situação, matéria ali difícil, e você tem outras formas de ensinar e você tá se limitando. Como que esse aluno ele vai descobrir o potencial dele, né? Então, professores de alto nível fazem isso. E uma outra coisa é quando o professor ele tem empatia com o aluno. Talvez uma certa tolerância, paciência, humanidade, né? Muitos professores pegam birra dos alunos e isso não é inteligente. Mas quando o professor ele sabe acolher as diferenças e ele tem ali uma forma empática de levar as situações, né? Isso é importante, isso ajuda na convivência da turma, da sala, né, gente? Então, é bom pensar também por esse lado, né? Ter empatia é um ponto importante, ter empatia na sala de aula para que o ambiente seja um ambiente acolhedor, porque você vai estar ali todos os dias com esse estudante, você vai estar todos os dias com essa turma. Então, tente avaliar se você tem ou se isso tem faltado em você. Domínio do conteúdo, a didática, isso é muito importante. Isso você precisa entender, porque assim, não basta eu conhecer, não basta eu saber o conteúdo se eu não sei ensinar o conteúdo, né? Existe muito isso, né? Nós temos bons professores, nós temos pessoas super inteligentes, mas essa pessoa está sabendo passar a informação correta? Ela está sabendo ensinar para esse estudante? Ela está sabendo ter uma didática leve, uma didática compreensiva? Então isso é algo que é identificado em um bom professor. Última coisa, última dica, última característica aí para todos os professores. Uso inteligente de evidências. Você traz ali evidências, você traz realidade. Você não vai na modinha que você viu ali que o professor fez, o outro professor fez. Você identifica, você traz ali a prova, você dá exemplos de fatos reais. Você inova na sua aula. Você não copia a aula do outro, você não procura ver o que está na moda, você realmente procura ensinar a verdade, né? Isso é uma característica muito importante de um professor de verdade. Ser o melhor professor não é sobre perfeição, é sobre evolução. Cada pequena mudança baseada na ciência pode transformar a sua prática. Essas são características de um professor de alto impacto, de um professor que muda e transforma a vida dos seus alunos e principalmente da escola onde ele trabalha, né? Não seja um professor que copia os outros professores, mas seja um professor inovador, seja um professor que faça a diferença, porque um dia é diferente do outro. Então cada dia tem que ser especial, tá bom, pessoal? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você curtiu, não se esqueça de dar o like, de deixar aqui também o seu comentário, porque cada vez que você curte esse vídeo, ele chega para mais profissionais, para mais pessoas que estão interessadas na área da educação, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!